Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu saúdo o Sr. Provedor de Justiça, o Sr. Professor Faria Costa. Saúdo também a intervenção inicial que aqui fez de apresentação do relatório anual de atividades e dos respectivos anexos, designadamente na parte em que nos veio novamente sublinhar alguns dos problemas mais candentes, outros existirão e já tem, digamos assim, dado testemunho disso mesmo noutras apresentações, noutras vindas à primeira comissão e inclusivamente em cerimónias públicas, de alguns constrangimentos de funcionamento que a Provedoria tem tido. Eu gostaria, antes de fazer aqui alguns breves comentários, de pedir a licença ao Sr. Presidente que, no fim da minha intervenção, de uma forma muito breve, a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa queria fazer algumas perguntas sintéticas ao Sr. Provedor, com o seu consentimento, Sr. Presidente. Muito obrigado. Dizer que é um relatório extenso e denso, ou utilizando a expressão que o Sr. Provedor aqui empregou, intenso, porque são o relatório e os respectivos anexos, são 633 páginas, onde de facto estão presentes aquilo que corresponde às funções da Provedoria e do Provedor, mas se calhar até um pouco mais do que isso, ou seja, é uma leitura absolutamente elucidativa para quem quiser tomar contacto e saber do estado da arte, se me é permitida a expressão, acerca das matérias que correspondem às competências funcionais da Provedoria. E em relação, designadamente, àquilo que aqui foi dito, eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar também o Sr. Provedor pela conclusão daquilo a que chamou a arquitetura da desmaterialização da Provedoria. Parece-nos ser um facto de enaltecer, de realçar, muito positivo, mas de uma forma negativa, os dois aspectos sobre os quais incidiu grande parte da sua intervenção inicial. A questão da reduzida separação funcional e, podemos dizer até, operacional do Mecanismo Nacional de Prevenção, que, como disse, não integra a Provedoria em si mesmo, considerada, e que foi cometida à Provedoria sem que os respectivos meios fossem também acompanhados, se me é permitido, esse envelope de novas competências e essa necessidade que tem face aos organismos internacionais, designadamente à Organização das Nações Unidas, de fazer nas próprias instalações uma separação. E também a questão que aqui referiu com particular acuidade das instalações, da sua deficiência, particularmente quando estão em causa a audição presencial de cidadãos deficientes. É caso para dizer, e eu peço perdão pelo plebeísmo, mas é caso para dizer em Casa de Ferreiros, Espeto de Pau. Isto é, em uma das entidades que em Portugal tem à sua cura a defesa dos interesses dos deficientes, não tem instalações, dos cidadãos deficientes, entre outros, mas dos cidadãos deficientes, digamos assim, com particular relevo, não tem instalações preparadas para receber esses mesmos cidadãos deficientes. A posição do grupo parlamentar do PSD sobre estas duas matérias é a seguinte: nós neste momento estamos numa situação em que, por aquilo que os relatórios internacionais e os anúncios públicos que nos são oferecidos sobre essa matéria, nos dizem que grande parte dos constrangimentos financeiros que estivemos nos anos anteriores já encontraram o seu fim e que, portanto, não há necessidade de manter a Provedoria, não há necessidade, não há utilidade e, pelo contrário, é contraproducente ao nível de quase que diria, do grau de civilização para o qual Portugal deve caminhar, manter a Provedoria nesta, digamos assim, austeridade em contraciclo.
Se nos dizem que a austeridade acabou, se nos dizem que os constrangimentos financeiros a que o país esteve sujeito já encontraram o seu fim e que estamos neste momento naquilo que alguns já designaram por tempo novo, pois que sejam exatamente as entidades e as instituições de defesa dos direitos humanos, de defesa de direitos das pessoas, como é o caso da Provedoria, a conhecer exatamente os novos benefícios desse novo tempo, salvo a redundância, e que estes problemas, pelo menos estes dois problemas, a criação de instalações separadas e condignas para o Mecanismo Nacional de Prevenção e a operacionalização nas próprias instalações da Provedoria de condições de recepção dos cidadãos deficientes devem ser resolvidas quanto antes, se não for possível, pelo menos no próximo Orçamento do Estado, assim o espero. Eu devo dizer, fazer aqui um parênteses, eu tive conversas e reuniões, conversas não é o termo adequado, reuniões com o Sr. Provedor noutras circunstâncias em que o país estava, de facto, debaixo da necessidade de cumprimento do memorando, em que algumas destes problemas me foram colocados e devo dizer que o facto de o país, na altura, à data, não ter condições para dar resposta positiva àquilo que o Sr. Provedor nos dizia foi dos factos que mais me pesaram e que mais me custaram na minha atividade enquanto deputado. Penso que neste momento não há condições para que as coisas se mantenham desta maneira. O relatório que o Sr. Provedor nos apresentou, com os dois anexos que, como disse, fazem 633 páginas, tem, ao que nos parece, de acordo com, digamos assim, o trabalho que foi feito do estudo desse mesmo relatório, há, de uma forma generalizada, uma diminuição de queixas, quer queixas escritas, quer verbais, quer presenciais, uma diminuição também das queixas que foram objeto de indeferimento liminar, um aumento em contraciclo das exposições de 7%, sendo que destas exposições 81 são anónimas. Eu gostava também de perguntar ao Sr. Provedor se o tratamento que é dado às exposições anónimas é exatamente o mesmo àquelas que têm signatário conhecido e identificado. O número de queixosos de 6.875 é também uma diminuição em relação ao ano anterior. À data do final do ano de 2016 havia uma pendência de 3.300 procedimentos, também uma diminuição de 7% na pendência procedimental e, portanto, eu poderia continuar aqui. Há, de facto... Isso é um dado positivo. É o que eu estou a dizer. Eu queria realçar isso mesmo. Ou seja, é um dado positivo, é um dado... Mas se o Sr. Provedor nos consegue encontrar alguma razão substancial para que esta tendência, que aqui além tem um outro ponto, como foi dito, mas que é a exceção, que não confirma a regra, esteja a acontecer. Os assuntos mais versados são as questões de segurança social, 21,3%, de fiscalidade, 18,9%, na relação de emprego público, 10%, e da administração da justiça, apenas 7,5%. Ora, noutros relatórios, não exatamente aqueles que antecederam o presente relatório, mas noutros relatórios não era exatamente este ranking que existia, nomeadamente no que diz respeito à administração da justiça. Há questões relativas às regiões autónomas, mas a minha colega, a senhora deputada Sara Madruga da Costa, falará também um bocadinho sobre isso. Há os procedimentos em relação a vários ministérios, sendo que, do ponto de vista material, é exatamente aquilo que eu me referi, as matérias da segurança social encabeçam os pedidos e, aliás, as queixas dos cidadãos. Para além disso, há 3 pedidos de fiscalização de constitucionalidade apresentados em 2016 e eu gostaria de perguntar ao Sr. Provedor se, por acaso, nos pode dizer exatamente como é que está
como é que estão estes 3 pedidos de fiscalização da constitucionalidade, sendo que eles também já foram objeto de discussão, inclusivamente fora da provedoria, aqui na primeira comissão, quando foi o debate sobre as alterações à lei de organização dos tribunais, particularmente aquele primeiro que diz respeito ao juiz natural, simplificando. E era nesse sentido que eu queria congratular uma vez mais o Sr. Provedor de Justiça, congratulá-lo pela sua atuação, pelo relatório que espelha essa mesma atuação, manifestar-lhe toda a solidariedade do Partido Social Democrata em relação a várias das queixas da entidade que serve para receber queixas dos cidadãos, mas as várias queixas com que o Sr. Provedor, uma vez mais, se dirige a este órgão de soberania e fazer a pergunta principal, que é saber exatamente, para além da resolução destes problemas, em que é que a atividade do Provedor de Justiça poderia ser melhorada e, com isso, melhorar a relação dos cidadãos com o Estado, sempre tendo como pano de fundo o respeito e a consideração pelos direitos humanos. Que alterações é que o Sr. Provedor considera que seriam fundamentais fazer para o futuro? E agora, com licença do Sr. Presidente. Obrigado, Sr.